Uhum. Essa live a gente tem como objetivo esclarecer um pouco dos estigmas que o pessoal tem colocado ao Tolkien, né? Boa Olá, noite, tudo bem? beleza? Tá bom. E primeira live do Guardião? Primeira do Guardião e minha também, de todos no Ah, Instagram. Guardião e Tolkien Talk. que isso. Começou com chave de ouro, né? Na polêmica. Graças a Deus. Enquanto o pessoal vai entrando, se você quiser se apresentar, acho que todo mundo te conhece, né? Mas caso alguém não conheça, Acho que muita gente não conhece não, mas, bom, primeiro, obrigado a Luma pelo convite, do Tolkienianos, para participar dessa live. Meu nome é Sérgio Ramos, eu participo agora de dois canais referentes a Tolkien, dois canais do YouTube. O mais antigo e o principal é o Tolkien Talk, com uma grande equipe onde a gente fala tudo sobre Tolkien, a vida, a obra, adaptações, resenhas de livros, fala sobre os filmes, tudo. E agora, recentemente, eu estou no primeiro mês que eu comecei meu segundo projeto, que é o Guardião Católico, que tem esse perfil aí no Instagram, e o principal é o canal no YouTube, que a gente faz uma análise da vida e da obra do Tolkien, baseada olhando pelo prisma católico, já que ele era um autor católico, ele, ele mesmo reconheceu isso, que a obra dele está cheia do catolicismo. Até o Papa Francisco já citou ele numa homilia. Temos vários padres, Padre Paulo Ricardo, tem o Padre Cássio de Brasília, tem vários sacerdotes e leigos também que apreciam a obra do Tolkien. Então, nesse segundo canal, nós estamos indo mais por essa visão católica aí. e o Tolkien Talk é o maior canal que tem de Tolkien no mundo, né não? Eu descobri recentemente que tem um maior, acho que se eu não me engano o nome dele é Homens do Oeste, Men of the West, ou Captains of the West, alguma coisa Ah, é? assim. Só que ele é nem apresentador, é só imagens, sons e a pessoa narrando os fatos, coisas da Terra-média. E se prende muito a isso, ao legendário, né? Nosso é mais amplo, no caso, porque a gente fala da vida do Tolkien, fala do legendário, traz convidados, parte filosófica e tudo. Agora, sim, de língua lusófona, eu acho que nós somos os maiores, né? Talvez da América Latina, assim. É Daqui porque a tem um pouco a gente passa obstáculo, nesse. Nem... é porque tem um obstáculo da língua, né? O português, agora que alguns vídeos já tem legenda em inglês e Também. tal, espanhol, mas é um obstáculo ainda para o pessoal lá de fora. Bacana. Então, acho que já deu um tempinho aí o pessoal entrar. Uhum, Essa live a gente tem como objetivo esclarecer um pouco dos estigmas que o pessoal tem colocado ao Tolkien, né, ao longo aí, desde que estava vivo, mas principalmente depois da sua morte, que foi quando a obra se disseminou mais. Então, só ano passado a gente teve aquela polêmica do racismo, dos orcs, a questão do pacifismo, que muita gente compartilhou, não de má fé, mas talvez por uma ignorância sobre o significado da palavra, né? O que significa pacifismo e pacífico. Então, uhum. isso gerou também uma polêmica. E a maior Eu, delas que eu acho eu acho que eu que nem vi esse post aí que você falou, do esse do pacifismo, pacifismo. Eu nem vi. foi ano passado, aí o pessoal estava aí compartilhando Ah, do ano nos passado, eu pensei que perfis fosse aí. recente. Eu lembro. Uhum. E a que eu acho pior, que é a questão do gnosticismo, porque acaba que leva a um paganismo, ao Uhum, relativismo, e aquilo que o Tolkien fala que é essencialmente católico, as pessoas acabam colocando como algo satânico, né? Totalmente desvinculando ao cristianismo. Então a gente escolheu aí alguns pontos que a gente acha mais frequentes, ou que a gente também pensa ser mais graves, né? Para a uhum. gente fazer uma defesa de Tolkien, mas também zelar pela verdade, né? Então aqui a gente não vai falar a opinião da gente, vai citar cartas, citar fontes também através das obras e, assim,
Se o Tolkien não tivesse escrito nada sobre o que ele pensa, então talvez a gente poderia pensar, ah, será que o que ele quis dizer com o anel, com tal elemento? E ainda assim, a gente não poderia dizer com certeza, né, das intenções dele o que ele pensa. Então, acho que o fato de fazer um juízo temerário talvez seja mais grave do que tentar expor alguns argumentos sem a certeza, né? Então, a gente, não sei por qual você quer começar, tem aí o Registred, o tradicionalista, o Eu acho que pagão. assim, primeiro a gente tem que situar o Tolkien, o que ele falou em relação à obra, né? Ou seja, da parte do catolicismo. Acho que a partir daí, que é a verdade, a gente pode ir desmistificando o resto, né? Então, selecionei aqui algumas citações, principalmente das cartas dele, tem coisa de entrevista. A mais famosa, né, a mais conhecida, é aquela da carta 142, quando ele fala: O Senhor dos Anéis, obviamente, é uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. E por isso que não introduzi ou suprimi praticamente todas as referências a qualquer coisa como religião, a cultos ou práticas no mundo imaginário. Bom, a citação é maior do que isso, mas aqui já dá para a gente ter uma ideia. Ou seja, aqui o Tolkien admite que a obra é católica, que a obra é religiosa, ou seja, que todos os símbolos que a gente encontra na história, nos personagens, são católicos, né? Só que ele é contra a alegoria. Isso quer dizer que todo mundo vai ler e vai encontrar Jesus, vai encontrar um personagem que se refere a Maria e tudo mais? Não. Só que assim, a simbologia é essa, é católica. Mas cada leitor vai fazer a sua interpretação. Só que o problema de você interpretar é você achar que tem um símbolo ali que Tolkien colocou que ele não colocou. Por exemplo, o Tolkien diz que é católico. Aí vai lá uma pessoa, não sei, um kardecista, vê uma passagem sobre reencarnação, um elfo que reencarnou e acha que Tolkien colocou uma influência kardecista na obra. Não é isso. Você tem que ver como é aquela reencarnação que aconteceu, se é isso mesmo, se bate com os princípios do kardecismo, que não vai bater, simplesmente porque o Tolkien disse que a obra é religiosa, é católica. Então, a importância dessa citação é essa. Inclusive, justamente a parte que ele é contra a alegoria, por isso que ele falou aqui que ele suprimiu praticamente todas as referências a qualquer coisa como religião. Porque ele justamente não queria que o leitor já fosse ler achando que aquilo ali é um tratado da Igreja Católica. Não era isso que ele queria a liberdade do leitor. Então, essa é a primeira citação que eu trouxe. A outra eu acho até mais interessante, porque ele fala assim, isso foi em 58, na carta 213, ele diz: sou um cristão, o que pode ser deduzido a partir de minhas histórias. Ou seja, era tão óbvio na cabeça do Tolkien que ele achava que quem lesse já ia dizer: esse autor aqui é cristão. Aí chega hoje em dia, o pessoal diz: não, é pagão, é não sei o quê, isso aqui tem a ver com os deuses, não sei de que mitologia, mas não, ele disse: quem lê minha obra vai ver que eu sou cristão. E aí ele continua: e de fato um católico romano. Aí ele diz: o último fato, ou seja, de ser católico romano, talvez não possa ser deduzido. Embora um crítico por carta tenha afirmado que as invocações de Elbereth e o caráter de Galadriel, tal como diretamente descrito, ou através das palavras de Gimli e Sam, estavam claramente relacionadas à devoção católica a Maria. Ou seja, ele até gostava quando as pessoas encontravam essas simbologias cristãs e católicas na obra, embora não fosse uma obra alegórica. Se quiser fazer alguma consideração, pode falar, viu, Lu? Não, eu fiquei lembrando que o pessoal tentou, ficava perguntando nas cartas direto que mandavam para ele, né? O que significa o anel? São as bombas atômicas e as Exato. guerras, o que significam? Porque ele participou da guerra, os filhos também, então o pessoal achava que era isso. E por No, fim ele disse: não, isso se trata sobre a redenção, né? É uma história sobre a redenção. Ele no deixou isso próprio bem claro. prefácio do livro ele fala isso, né? No prefácio do Senhor dos Anéis ele diz que não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial, né? Mas a gente vai chegar lá. Uhum. Tem uma outra carta, E outra essa coisa carta. que ele dizia é, não sou a favor da biografia, né, assim, da interpretação da obra através da biografia, mas se tem uma coisa da minha biografia que eu quero que usem para analisar a obra, é o meu lado cristão, né, o meu lado católico. E outra coisa, todos os amigos dele que foram entrevistados, parentes, todos eles foram assertivos em falar que ele falava sempre de Maria, falava da igreja, falava da importância do cristianismo e tudo, tudo, tudo. Não tem uma pessoa que tenha chegado disso. Certa vez, Tolkien chegou para mim falando dos princípios
gnósticos, de ocultismo. Não tem relato de ninguém que tenha falado algo assim. Sempre era Tolkien, falou de Maria, falou de Deus, falou da igreja, falou etc, etc. Inclusive, era uma coisa que ele colocava nos trabalhos acadêmicos. Quando a gente vê lá no ensaio sobre histórias de fadas, ele mistura Deus com aquela parte científica da língua, dos contos de fadas, entendeu? Então, é uma coisa que, para ele, estava sempre exalando do Tolkien essa parte cristã. E essa outra carta que eu trouxe aqui, ela não foi publicada no livro As Cartas, ela faz parte de uma coleção privada, só que tem muitas cartas que, mesmo não tendo sido publicadas no livro, o pessoal teve acesso, porque elas fazem leilões com elas, né? O pessoal tira fotocópia e tudo. E essa carta é um exemplo. E ele falou o seguinte: muito obrigado por sua carta apreciativa. Ela me deu muito prazer. De fato, há muita teologia incluída em O Senhor dos Anéis. Fiquei surpreso ao descobrir o quanto a obra foi analisada um tempo atrás num periódico teológico, embora talvez ela tenha sido feita mais palatável por um revestimento de açúcar. Ou seja, ele ficou contente porque encontraram esses elementos teológicos na obra. Elementos teológicos só pode ser cristãos, católicos, que era o que ele seguia e o que ele pregava. E quando ele fala, embora talvez tenha sido feita mais palatável por um revestimento de açúcar, quer dizer, ele colocou aquela coberturazinha gostosa para todo mundo apreciar a história, né? Para não ficar aquela coisa muito, muito maçante. E tem uma última citação aqui sobre essa parte do catolicismo, do cristianismo do Tolkien, que ele fala o seguinte: esse aqui é a carta 183. É uma resposta à crítica de W.H. Auden, né, que era um famoso na época. Em O Senhor dos Anéis, o conflito não é basicamente sobre liberdade, embora ela esteja naturalmente envolvida. Agora, é sobre Deus e seu direito único à honra divina. Os Eldar e os Númenóreanos acreditavam no único, o Deus verdadeiro, e consideravam a devoção a qualquer outra pessoa uma abominação. Então, pronto. Aqui é Tolkien assumindo que a obra é sobre Deus, a obra é divina. Deus é o personagem principal, praticamente. Quantas vezes a gente não vê a providência divina atuando na obra? Sempre que Tolkien fala o acaso, né? Por acaso aconteceu isso, praticamente você pode entender acaso, providência divina. Quando a gente chegar na parte do paganismo, eu vou fazer mais algumas considerações em relação a isso. Eu acho que já ficou bem configurado. E a primeira citação que ele fala, né? Não intencionalmente no início, mas na revisão, isso mostra que ele teve o cuidado de... As pessoas estão interpretando assim, né? Então, agora eu tenho que tomar um cuidado de fazer uma revisão e deixar tudo ali de acordo com o que está... Claro que ele fala, né? Não sou eu que tenho que falar nada, isso cabe ao magistério da igreja, eu sou um simples pecador e tudo, mas que ele teve o cuidado de, na revisão, ele tirar aquilo que poderia gerar um pensamento de paganismo, de gnosticismo, e depois, com os anos, as pessoas foram justamente falar isso, né? Ele até colocou o gnosticismo, mas eu vou depois, quando chegar lá, eu vou dizer onde foi que ele colocou o gnosticismo na obra e se ele era a favor ou contra. Uhum. Claro. Então, acho melhor a gente falar do gnosticismo e dos outros primeiro, porque as justificativas dele vão levar a um pensamento, talvez, de reacionário, e aí a gente comenta o próximo. Pode ir. Porque, assim, eu acho até difícil explicar o que é o gnosticismo, porque é tão amplo, é tão largo e deu origem a tanta coisa. Mas, basicamente, o gnosticismo já foi refutado pela igreja como uma heresia há muito tempo, né? Eu estava até vendo uns vídeos aí do padre José Augusto, que ele tem muitos vídeos aí ensinando coisa na internet, que há elementos de gnosticismo desde Adão e Eva. Porque gnosticismo, para quem não sabe, gnose quer dizer sabedoria, conhecimento, né? Conhecimento. E quando a serpente tentou Adão e Eva para provarem do fruto da árvore do conhecimento, o conhecimento do bem e do mal, já tem uma certa gnose ali. Então, quer dizer, a gnose é uma coisa que já vem atrapalhando o cristianismo há muito tempo. E praticamente as grandes heresias da história, todas elas têm um tom de gnose, né? Agora, o gnose quais são as características, né? Antigamente, na época da antiguidade, dizia-se que havia uma entidade divina que criou o mundo e a partir dessa entidade se separou e teve uma outra chamada até me fugiu o nome, que era uma espécie de um deus mau, e esse deus mau teria criado a matéria,
criou o mundo e tudo. Então, tem uma dicotomia entre um Deus bom e um Deus mau. Demiurgo, o nome do Deus mau, né? Esse Demiurgo aí teria criado o mal e tudo. E aí... O ser intermediário, né? Exatamente. Tem gente que vê o Demiurgo em Melkor, por exemplo, mas eu vou mostrar aqui na citação do próprio Silmarillion que não tem nada a ver. E esse gnosticismo deu origem a diversas seitas, esoterismo. Hoje o gnosticismo mudou muito do que era na antiguidade, mas ele ainda está presente. Por exemplo, o gnosticismo, ele não acredita, por exemplo, que Jesus, como humano, ele pode ter sido Deus, porque ele acha que tudo que vem da matéria, toda essa existência que a gente vive, tudo ela é corrompida, tudo é mal. Então, tudo que vem da matéria também é corrompido. Então, como é que Jesus teria nascido em matéria, como humano? Só que é totalmente o oposto daquilo que a gente, como católicos, nós acreditamos. Porque Maria, a importância que Maria tem para nós, né? Que ela foi o receptáculo de Jesus, de Deus, né? Desde o século II, ela é chamada de Theotokos, a mãe de Deus. Então, quer dizer, o confronto das duas filosofias, digamos assim, do cristianismo e do gnosticismo, é frente a frente, não tem como conciliar. Então, é mais ou menos isso. E o gnosticismo tem uma questão dos iniciados. Tem uma espécie de culto, você tem que participar daquelas iniciações e tudo. Coisa que o Tolkien nunca participou de culto de nada, de ocultismo. Ele sempre participou de grupos de amigos. Todos eram públicos, tá tudo registrado, entendeu? Todos os grupos que ele participou de Viking Club, The Corbiter, os Mordedores de Cavão, TCBS, os Incas, não tinham nada a ver com... Eles discutiam religião, mas eles não eram uma espécie de culto, não cultuavam nada, até porque eram pessoas de diversas religiões, tinha desde ateus, passando por anglicanos, católicos. Só tinha uma pessoa que foi gnóstica na juventude, que foi Charles Williams. E justamente Charles Williams foi o pivô da separação ali, da amizade de Tolkien com Lewis. Porque o Tolkien já via que Lewis não devia se levar muito, sim, pela filosofia do Charles Williams. Ele era de uma seita tipo Rosa Cruz, né? Uma coisa assim. É mais ou menos isso, entendeu? Embora ele se considerasse cristão. Tem até um livro dele que fala sobre o Espírito Santo na igreja. Ele fala até com respeito sobre a igreja católica e tudo, apesar de não ser católico, né? Então, até o provavelmente gnóstico que tinha no grupo, o Tolkien não gostava dele. Então, mais um fator para a gente não considerar o Tolkien gnóstico. Provavelmente era por isso. Então, a primeira citação que eu trouxe justamente foi a do Silmarillion, quando ele fala o seguinte, isso aqui é a fala de Eru Ilúvatar, né? Que é o Deus que a gente sabe que o Deus lá é o mesmo Deus nosso. Eru Ilúvatar é o nosso Deus aqui do mundo primário. E ele fala o seguinte, Eru falando, né? Poderosos são os Ainur, e o mais poderoso entre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, como todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar, essas coisas que cantastes, eu mostrá-las-ei para que vejais o que fizestes. E tu, Melkor, hás de ver que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte última em mim. Nem pode alguém alterar a música à minha revelia. Pois aquele que tentar há de se revelar apenas instrumento meu para a criação de coisas mais maravilhosas que ele próprio não imaginou. Então, revela a própria tiniana de Tolkien. Até o mal, ele pode ser usado para o bem. Na verdade, o mal é usado para o bem. Um mal que hoje a gente sofre, a gente não entende, mas no futuro a gente vai ver que ele se viu para os fins do bem, né? E é justamente isso que Ilúvatar fala aqui, que mesmo Melkor achando que ele é um criador, que ele não é. Ele é um subcriador no máximo. Ele só pode criar na medida que Ilúvatar permitiu. Então, aquilo que ele faz, embora para ele seja ele está achando que está fazendo mal, seja para os filhos de Ilúvatar ou para os outros Valar, na verdade, no final daquilo, aquilo vai servir para um propósito bom. E é isso que essa passagem fala, né? E tem uma outra aqui que eu tirei da biografia do Tolkien, do Humphrey Carpenter, que é uma citação do Tolkien, que, se eu não me engano, é das cartas, que foi citada as cartas no livro da biografia, né? E ele fala o seguinte: viemos de Deus, e inevitavelmente os mitos que tecemos, apesar de conterem erros, refletem também um fragmento da verdadeira luz, da verdade eterna que está com Deus. De fato, apenas ao criar mitos, ao se tornar subcriador e inventar histórias, é que o homem pode se aproximar do estado de perfeição que conhecia antes da queda. Nossos mitos podem ser mal orientados,
mas se dirigem, ainda que vacilantes, para o porto verdadeiro, ao passo que o progresso materialista conduz apenas a um enorme abismo e a coroa de ferro do poder do mal. Então, mais uma vez, Tolkien reconhecendo quem é o criador de tudo, que é Deus, que nós, como criaturas, somos apenas subcriadores, ou seja, a gente só cria na medida que Deus permite. O verdadeiro criador é Ele. Eu não vejo nada de gnose aqui. Eu li uma passagem do Silmarillion, que é a cosmogonia do legendário, ou seja, como é que o legendário se formou, aquele submundo, aquele mundo subcriado. E aqui eu li uma passagem pessoal do Tolkien, onde ele também fala praticamente a mesma coisa. E ainda tem mais. Ele tem algumas cartas que Tolkien coloca o Melkor, ele chama ele de Diabolos, assim como chama o Sauron, ou seja, Morgoth, Melkor e Sauron são representações do diabo. E o diabo não tem nada a ver com o demiurgo da gnose, do gnosticismo, não tem nada a ver. Então eu acho que aí a gente já refuta. Eu separei uma passagem, mas é muito grande aqui sobre histórias de fadas, mas resumindo é isso que ele diz, né? Fala da história cristã, que Deus redimiu as criaturas corruptas, fala dos evangelhos, que os evangelhos têm uma coisa parecida com os contos de fadas, aí ele fala da subcriação, que Tolkien, para ele, quando ele estava subcriando, ele estava fazendo nada mais nada menos do que a vontade de Deus. Deus deu para ele esse dom e ele estava criando histórias para passar verdades que para ele, para nós, são absolutas, porque vieram de Deus. Então, ele fazendo os contos de fadas, ele não estava passando gnose, não estava passando nada obscuro, nada de ocultismo. Ele estava passando, em última instância, a visão dos evangelhos, a boa nova, a verdade divina. Era isso para Tolkien, não era nada de gnose, né? Uhum. Eu coloquei 3 pontos principais aqui que eles usam para falar que a obra tem gnosticismo, né? A primeira é a que você falou, da questão do bem e do mal. Para o gnóstico, existe sempre o bem e o mal, e para o Tolkien não, né? E é a visão agostiniana mesmo, ou seja, o bem é a distância o mal é a distância do sumo bem, né? Para Tolkien tinha só o bem, que aí é o catástrofe. No final, o bem vai ganhar e pronto, não tem meio termo. Que seria essa questão que você já abordou muito bem. E aí, qual seria o mal? Embora a visão dele é aquela que aqui a gente vive uma grande derrota, né? Até porque nós somos estrangeiros nesse mundo, mas ele sabe que depois a gente vai ter a nossa consagração com a vida eterna. E aí, porque eles falam que Tolkien é 880, né? Sempre o bem contra o mal, uma coisa muito simplória. E não é, o Melkor é exatamente isso. Ele resolveu sair desobedecer e sair, assim como Adão e Eva, a gente pode fazer, né, essa comparação, mas ele era criado para ser bom também e aconteceu esse distanciamento do sumo bem. Não é bem e mal, era sempre o bem, não é para Tolkien. E eu coloquei aqui a segunda coisa, é a visão agora tomista, né? Porque Santo Tomás falava, o Deus é o motor imóvel e a matéria, ela é móvel. Então, tem que ter ali os seres intermediários. E Tolkien colocou isso na sua obra. Então, eles falam, tem gnosticismo porque as criaturas criavam. E ninguém criou. Eles pensaram na música e Eru foi e permitiu que ela existisse. Então, acho que assim, o que poderia ser analisado dessa forma, talvez a criação dos anões, né, com Aulé, mas o que aconteceu depois? Primeiro, ele não criou porque queria ser Deus, ele criou porque ele falou, eu amo tanto essa terra que eu queria que outros seres também vissem e desfrutassem dela. E depois ele se arrependeu, pegou o martelo para destruir, mas só não destruiu porque o próprio Eru deu a ele a permissão de que continuassem, e ele falou, né, então, que você abençoe e aperfeiçoe a minha criação. Então, também não tem nada a ver isso, com viagem, falando que as criaturas de Tolkien criaram alguma coisa, né? Tanto e aí seria o caso do Hugo, né? Os orcs eram considerados o trabalho mais odioso do Melkor, porque foi a deturpação dos filhos de Deus que ele fez, né? Então, dos trabalhos de Melkor, foi o pior que ele fez, considerado, eram os orcs. E aqui tem algumas cartas que eles perguntam, né? Que ele fala sobre os Valar, são criaturas do único, né? Não são criadores. E aí perguntam para Tolkien, quem era Deus? Ele fala, o único, é claro. E aí ele fala, de se revelar apenas instrumento meu para a criação, ou seja, eles foram feitos para ser instrumento da criação, né? E um terceiro ponto que eu coloquei aqui é que eles falam da partícula divina da gnose, né? Então, quando o Frodo está
já desesperado com o anel, ele fala, tem uma coisa dentro de mim que quer fazer algo bom. E eles falam que aquilo ali é a partícula da gnose. Não é, né? A concupiscência. Ele tá em crise, que é o que todo cristão passa. Então, eles pegam aquela frase solta da obra e falam, isso aí é a partícula divina da gnose. Então, Tolkien só pode ser gnóstico, a obra toda está detonada por causa disso, né? E tem alguns argumentos que eu preciso dessas notícias que saem. Eu peguei alguns argumentos que são muito engraçados, eu tenho que colocar aqui. Eles falam que não adianta Tolkien só se dizer católico, porque São Thomas More também era católico e a Utopia foi um livro proibido, então não adianta nada. Ele se diz católico, mas ele pode muito bem ter escrito um livro proibido, né? Aí eles falam que ignorar o mal é um pensamento da nova era. Eu não sei onde Tolkien ignorou o mal na obra. Eu não sei onde, sendo que o tempo inteiro a gente fica desesperado. Meu Deus, não acaba esse mal, né? E Depois ainda eles mais, falam. tem gente que acusa ele de maniqueísta, né? Que já é outra ramificação da gnose. Só que o maniqueísmo hoje virou assim, a dicotomia do bem contra o mal. Aí eles dizem, não, os personagens do Tolkien ou são todos bons, completamente bons, ou são completamente maus. Ou seja, esqueceu do Gollum, esqueceu do Boromir, esqueceu do Théoden, do Denethor, quer dizer, Do que tá próprio abrindo Frodo. do Frodo, né? De linhas limítrofes. Então, não tem essa preto e branco ali no Tolkien. É só a leitura superficial que vai achar isso. Depois eles falam. Com o concílio, né, acabou o Index, que eram os livros proibidos, e aí o paganismo se disseminou. Só que os livros de Tolkien nunca foram proibidos, nunca estiveram no Index. Então é outra coisa que eu não sei o que os caras arrumam, que eles colocam essas coisas sem ler. Aí eles falam que a aplicabilidade, né, que o Tolkien fala, a liberdade dos leitores geram um relativismo, né? Então, todo mundo pode interpretar do jeito que quiser, sendo que os valores se mantêm, independente da sua interpretação da obra, né? E aqui é muito engraçado esse trecho aqui, ó, que estava numa matéria onde falava que Tolkien era gnóstico, que fala, nos anos 60, grafites por todos os cantos dos Estados Unidos escreviam Gandalf para presidente, venha para a Terra-média como apologia às drogas, e começaram a falar que o Tolkien falava do fumo do cachimbo, fazendo apologia à maconha, né? E depois o próprio Tolkien teve que chegar e falar, gente, que loucura, não tem nada disso, eu Falou que é gosto do nicotina. fumo, da É erva, não nicotina. tem nada a ver. E isso, o que aconteceu? Nos anos 60, eles piratearam as obras de Tolkien, espalharam aos quatro ventos. Então, o pessoal lá da New Age começou a ler aquilo, interpretar como uma coisa ecológica, apologia às drogas, pacifistas, e interpretar do jeito que queria. Tolkien ainda não tinha uma biografia, porque não gostava muito da ideia. O povo assediava ele, ele corria dos fãs, porque Tolkien inicialmente escreveu aquilo para os filhos, não era a intenção dele ser um famoso. Então, o povo interpretou como quis e a partir da interpretação interpretam Tolkien, né? E não o contrário, deveria ser, vamos pegar a fonte primária e interpretar, mas não, as pessoas pegam esse pessoal que pegou a obra, sei lá, publicado por sei lá quem, né? Que lançaram aí aos quatro cantos e interpretam. Eu até esqueci de fazer um alerta no começo, porque é o seguinte, a gente tem prova que Tolkien era católico e que ele colocou o catolicismo na obra, o cristianismo e etc. Agora, quem fala que ele é gnóstico, que ele é ocultista, esse pessoal que tem que provar que ele era, entendeu? Não basta ficar Claro, jogando pequenas coisinhas, mas até hoje ninguém quem provou. acusa que prova, né? E os grandes estudiosos, não tem um que fale que ele era isso, que ele era aquilo, que era ocultista. E até quando falam do paganismo, não falam que ele colocou o paganismo na obra. Falam que ele se refere o bom pagão, né? Que era aquele pagão virtuoso, um pouco antes de surgir o cristianismo e tudo, que é aquele pagão que já tinha certos valores, não é aquele pagão que fazia sacrifício, que cuspia no chão para espantar o mal-olhado, que fazia uma série de superstições. Isso aí você não encontra na obra. Uhum. E aí eles falam, nessa época que aconteceu isso, surgiram várias bandas de rock, os Beatles quiseram falar com Tolkien, e o John Lennon tinha negócio lá com Satanás, aí começa a misturar. Então ele era para levar o pessoal para Deus e acabou levando ao rock, É. às drogas, né? E aí o povo embaralha tudo. Enfim, mas em 77 saiu a biografia, e aí o pessoal pela primeira vez se atinou
que o Tolkien era um velhinho, coitado, que estava lá, conservador no cantinho dele, assistindo missa, fumando o O cachimbo Tolkien, ele dele. era considerado retrógrado em Oxford naquele tempo já, ele e C.S. Lewis, porque Oxford ele já era progressista no início do século, né? Lá já, o progressismo já tinha chegado. E Tolkien era visto como uma peça de museu, ele e o C.S. Lewis. E ele se reconhece mesmo, ele fala, tem cartas dele para o Christopher Tolkien dizendo que o que nós dois reacionários como nós vamos fazer nesse mundo e tudo mais. Então, quer dizer, ele sabia que ele estava deslocado ali. Ele era um medievalista, né? Se ele pudesse, o reacionarismo dele é esse. Ele queria voltar, digamos, aos valores da Idade Média. Claro. E fora que a vida dele foi em ambiente, vamos dizer, santo, né? Porque criado por um padre que era secretário de santo, né? São Nilma. Então, foi um ambiente, não sei o que é conviver com um santo, mas imagina, né? E Lá leitor de um que... outro possível santo, né? Já que ele lia Chesterton, e Chesterton parece que tem um processo aí de canonização, né? Uhum. Então, aí, esses argumentos nossos, os tradicionalistas falam que ele era pagão, né, ocultista, também para a questão da magia, a gente pode comentar um pouco disso, né, que ele deixa eu ver, que você colocou algumas citações, né? Do ocultismo eu coloquei assim, eu tirei do prefácio do Senhor dos Anéis, porque se ele fosse ocultista, alguma coisa ele ia colocar no prefácio, porque no prefácio ele fala por que ele escreveu o livro, né? E ele fala o seguinte: eu desejei fazê-lo para minha própria satisfação e tinha poucas esperanças de que outras pessoas se interessassem por essa obra, em especial por ela ser de inspiração primariamente linguística e ter sido iniciada para proporcionar o necessário pano de fundo de história para as línguas élficas. Então, quer dizer, língua élfica não tem nada a ver com o ocultismo, com o gnosticismo, com essas sociedades secretas. E aí ele continua: o motivo principal de escrever O Senhor dos Anéis foi o desejo de um contador de histórias de experimentar e escrever uma história realmente longa que cativasse a atenção dos leitores, os divertisse, os deleitasse e, às vezes, talvez, os animasse ou comovesse profundamente. Como guia, eu só tinha meus próprios sentimentos sobre o que é atraente ou comovente. E para muitos, inevitavelmente, esse guia estava enganado. Quer dizer, ele não queria passar nenhuma mensagem oculta. Como eu falei antes, os símbolos que ele colocou são cristãos, católicos, porque foi assim que ele foi criado. Mas o leitor que pegar aquilo ali não vai encontrar significado oculto, gnose, nada de segredo. Nem Ele na falou aqui magia, sobre... nem na magia. A magia, você vê claramente Não. que ele quer representar ali talvez um milagre, a providência divina, não é? E nem tem tanta magia. Você vê, o Gandalf mesmo, ele não pode usar magia, não usa magia, né? Não tem, talvez o anel mágico, mas como que o cara ia representar num livro a força maligna, a força do demônio, não é? Então aí eu vou falar, o anel mágico. Eles criticam também que ele fala meu senhor, né? Que quem está com o anel quer servir a ele, então é uma coisa muito satânica, mas o final do livro é destruir o negócio, então não faz sentido algum falar isso, né? E ele falou aqui também no prefácio: quanto a algum significado interno ou mensagem na intenção do autor, ele não tem nenhum. Não é nem alegórico nem tópico. À medida que a história crescia, ela desenvolveu raízes rumo ao passado e lançou ramos inesperados. Mas seu tema principal estava definido desde o começo pela inevitável escolha do anel como elo entre ele e o Hobbit. Quer dizer, a história foi escrita só para ser uma continuação do Hobbit. Ele disse que não tem mensagem oculta, ele não quis passar mensagem alguma com a obra. Uhum. E também a questão do Lewis, né? O como que romperam uma amizade tão forte que provavelmente ele não tolerava nada disso de ocultismo, né? Nada de relação a isso ele tinha nem sequer tolerância, né? Claro que era um Nada. cara muito respeitado. Você vê que nas cartas ele não fala mal diretamente, mas ele fala, desde a primeira vez que eu fui apresentado a ele, já afastei um pouco de luz, né? A nossa amizade já foi um pouco abalada. Então você vê que ele não tinha nem E tolerância com outra essa coisa, questão do ocultismo. ele disse que o Lewis era muito impressionável. Então ele já estava vendo ali que o C.S. Lewis devia estar sob alguma influência do Influente. Charles Williams, alguma coisa, aí ele já não gostou disso, né? Uhum. E por fim,
a questão paganismo a gente já falou, né? Então a gente pode ir para o... Mas tem algumas citações do paganismo que eu queria trazer aqui, Luma. A Pode primeira, falar. na carta 156, ele fala: os homens escaparam assim da religião em um sentido pagão, para um mundo puramente monoteísta, no qual todas as coisas, seres e poderes que pudessem parecer dignos de adoração não eram para serem adorados, nem mesmo os deuses com D minúsculo, os Valar, sendo apenas criaturas do único. Quer dizer, ele já reconhece aí que não era pagão, era um mundo pré-cristão, mas pagão não era. E já numa entrevista em 68, perguntaram para ele por que ele tinha ignorado Deus e o Senhor dos Anéis. E aí ele falou o seguinte: é claro que Deus está em O Senhor dos Anéis. O período era pré-cristão, mas era um mundo monoteísta. Aí quando perguntaram a ele quem era Deus, ele falou: o único, é claro. O livro é sobre o mundo que Deus criou, o mundo real deste planeta. Então pronto, não é pagão. Como eu falei, né? O pessoal gosta de ver coisa pagã, mas eu não vejo nada de pagão. Porque eu não vejo ali, eu não vejo um politeísmo, ele mesmo falou que é monoteísta. Monoteísmo é característica pura das religiões abrâmicas, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Os pagãos acreditam em vários deuses, né? Ou até sejam figuras tipo animais, gente, até objetos, né? Já foram adorados. A iconoclastia. E outra coisa, como eu falei, eu não vejo um momento de superstição, porque todo livro que eu leio assim de paganismo, que tem os pagãos, por exemplo, eu leio o Bernard Cornwell, ele escreve muito sobre isso nas crônicas saxônicas, e o Bernard Cornwell, a história é fictícia, porém o plano de fundo é histórico. Então, ele fez uma pesquisa, tudo ali poderia ser real, né? A história que ele criou é fictícia, mas o plano de fundo é verdadeiro. Pagãos segura ele, quando alguém fala alguma coisa de mau agouro, ele cospe no chão, que é para afastar aquele mau agouro. Outras coisas que não tem no Senhor dos Anéis. Se fosse o mundo pagão, a gente teria visto, sei lá, os Cavaleiros de Rohan cuspindo nos pés do Grima. Não tem nenhuma cuspida ali. Segurando algum amuleto. Não tem amuleto em O Senhor dos Anéis. Tem outras coisas, mas não são amuletos. Elas têm um poder com um significado maior, tipo a luz de Earendil, né? Então, quer dizer, eu não vejo paganismo. Só porque ele colocou os Valar, mas ele disse que nem os Valar são deuses. Embora os homens tenham confundido eles com os deuses por um tempo. Mas era deuses com D minúsculo. Porque ele reconhecia que eles foram criados pelo Deus com D maiúsculo. Então, quer dizer, eu não vejo nada de paganismo. Será que é porque ele copiou orcs e elfos? Só que nem os orcs e os elfos do Tolkien são como os da mitologia nórdica. Ele só pegou os nomes emprestados. Inclusive, ele disse que se arrependeu de ter usado o nome elfo. Porque se ele pudesse, tanto é que ele criou os gnomos, que são os Noldor, né? No começo ele usava. E aí depois ele começou a usar elfos, e ele se arrependeu, porque os elfos dele não tem nada a ver com os outros elfos da mitologia nórdica, europeia, que a gente conhece. Então, quer dizer, e como eu falei, a simbologia não tem nada de simbologia pagã. A simbologia é toda cristã. Bom, e por outro lado, tem os que chamam Tolkien de reacionário, né? Então, assim, é bom a gente interpretar isso de acordo com o contexto, né? O contexto, o concílio começou, o Tolkien tinha 70 anos, e foi Raditrade, até né? os 70... Raditrade. Vamos dar nome aos bois. Raditrade. Eu falo raditrade Então, mesmo. assim, começou quando ele tinha 70 anos, então foi uma vida inteira vivendo na missa tridentina, no rito antigo. Então, eu gosto muito de uma analogia que o padre Paulo fez no curso, que ele fala, a gente no sínodo, quando começou, a gente ficou sem saber o que ia ser, né? Então, é um momento de muita instabilidade. Então, você imagina, 70 anos vivendo aquele rito, aquela forma extraordinária, e de repente começa um concílio. Como é que fica a cabeça dos cristãos na época, né? Então, primeiro que não é a nossa realidade, é a realidade da época. 70 anos, um cara idoso que viveu a vida inteira naquela missa e um Desde ambiente novo. 1900, né? Que ele se converteu em 1900. Então, se o concílio foi ali até 65, né? Pelo menos 65 anos ele indo para a missa tridentina. Todo dia, todo dia, todo dia. E Então, sabia a missa de cor em latim, sabia tudo. Exato, ele fez parte do grupo de transição. Então, infelizmente, é outro contexto. Não tem como, assim, esses jovens de hoje, que se dizem ultra-radicais, tradicionalistas, quererem se colocar na posição do Tolkien, porque o Tolkien foi contra algumas coisas do concílio. Porque era um momento diferente.
como você falou, ele vem de décadas naquele da missa antiga, né? E aí como é que o pessoal, nascido agora em 2000, já quer criticar o que aconteceu décadas atrás? E mesmo o Tolkien criticando alguns aspectos da reforma, ele nunca deixou a fidelidade dele à igreja. Sempre falou bem do Papa, nunca... Porque a grande característica dos Astrades é essa, né? Eles acham que a igreja tá vacante, né? Que o trono de Pedro está vacante. Eles acham que depois do concílio para cá não tem Papa real e tudo mais. E o Tolkien nunca deixou a fidelidade dele à igreja. Pelo contrário, ele disse que até nessas dificuldades desses modernismos que entraram, tipo mulher indo sem véu, indo de calça comprida para a missa e tudo, ele até recomendou que o filho dele fosse para esse tipo de missa e que ele rezasse por essas pessoas. Que isso era para ele, né? Pronto, era um ato de caridade para ele, né? Se quiser ler a passagem... Nessa carta ele fala, não vou ler ela inteira, você escolheu, acho, um trecho segundo dela e eu o início, que ele fala isso, mas eu vou só... essas partes ele fala, recomendo também isso como um exercício, aí ele fala, infelizmente, muito fácil de se encontrar, e realmente porque aqui ele fala, né, de um frade orgulhoso e vulgar, um padre fanho, mas ele recomenda que o filho frequentasse essa missa, né, a multidão burguesa, as crianças mal comportadas, aqueles que gritam produtos de escola católica no momento em que o tabernáculo é aberto, bocejam, enfim, jovens sem gravatas e sujos, mulheres de calça, e ele fala que recomenda ao filho que comungue e ofereça a eles, né, essas pessoas que estão vivendo essa missa. E em seguida está o seu trecho, pode ler ele se você quiser. Acho que começa assim, acredito que a reforma é aqui. Não, é porque eu separei 2 trechos. O primeiro ele fala assim, eu mesmo estou convencido das afirmações petrinas. Tampouco olhando ao redor do mundo, parece haver muita dúvida de qual, se o cristianismo for verdadeiro, é a verdadeira igreja, o templo do espírito moribundo mais vivo, corrupto mais sagrado, autorreformista e que se reergue. Mas para mim, aquela igreja da qual o Papa é o chefe reconhecido na terra, possui como afirmação principal que é a única que sempre defendeu e ainda defende o Sagrado Sacramento, e deu-lhe as maiores honras e colocou-o, como Cristo claramente pretendia, em primeiro lugar. Alimente meu rebanho, foi sua última incumbência a São Pedro, e visto que suas palavras são sempre as primeiras a serem compreendidas literalmente, suponho que se referem primeiramente ao pão da vida. Quando ele escreveu essa carta, o concílio já tinha começado, inclusive. E ele reafirma aí que a igreja correta para ele, a verdadeira, é a igreja papal, que tem o Papa e tudo. E não deixa de ser fiel à igreja. E na mesma carta ele fala, acredito que a maior reforma de nosso tempo tenha sido aquela executada por São Pio X, ultrapassando qualquer coisa, por mais necessária que seja, que o concílio alcançará. Pergunto-me qual seria o estado da igreja agora se não fosse por essa reforma. A reforma de Pio X, né, tem até a observação que Pio X recomendou a comunhão diária e a comunhão para crianças. Então ele achava que se os fiéis se voltassem mais à comunhão, porque da comunhão várias coisas, né? Você tem que estar em estado de graça, você tem toda uma preparação, não é só chegar e comungar. Então quem estivesse sempre comungando estaria sempre em estado de graça, ou seja, sempre em amizade com Deus. Então essa para o Tolkien seria a reforma mais apropriada, né? Tanto que no início dessa carta ele fala da frequência, né? Eu te recomendo que comungue, mas que comungue 7 vezes é melhor ainda, e 7 vezes em dias seguidos é melhor ainda. Melhor do que 7. Qual é o número dessa carta? É a 250, né? Essa 156. 250. Acho que eu confundi aqui. É 250. Nossa, leiam essa carta é maravilhosa. E fala do pão da vida. Então, e outra coisa, ele não gostava desses modernismos, mas o que ele menos gostou na reforma foi por causa da mudança da língua, né? Porque ele gostava da missa em latim. E aí, quando mudou para o vernáculo, né, para o inglês ali, foi o que ele, como linguista, né, ele adorava o latim, ele aprendeu o latim com a mãe. O latim foi base para o Quenya, para a língua dos altos elfos e tudo. E aí, quando começou a rezar a missa em inglês, na hora das respostas, ele respondia em latim. O Simon Tolkien falou isso aí uma vez na entrevista, que é o neto dele, né? Então, assim, os atos de rebeldia do Tolkien foram esses. Quando estava todo mundo respondendo em inglês, ele respondia em latim. E teve uma outra missa que ele ficou meio chateado, porque diminuiu o número de vezes
da genuflexão, né? Que a pessoa se abaixa e reverencia a Deus. E ele achou isso ruim, aí ele saiu no meio da missa, só que antes de sair ele fez 3 reverências até quase o chão e saiu batendo o pé. Quer dizer, era muito rebelde Tolkien, né? Então, o máximo era isso. Mas ele nunca deixou a igreja dizer que não tinha mais papa, que o concílio acabou com tudo, né? Não, e imagina a gente, 70 anos indo na missa tridentina, aí acontece um concílio, você iria à missa nova? Eu não iria. Eu ia Eu não tentar ir, iria. né? Domingo, pelo menos. É. Mas assim, o que importa é, ele não abandonou a igreja, então não era um retreat, mas 70 anos vivendo aquilo, ele simplesmente seguiu a vida. Era um senhor, gente, né? É justificável, né? Claro. A título de curiosidade, eu lembrei que estava falando do latim, que o Tolkien traduziu o livro de Jonas, né, da Bíblia do inglês Jerusalém. novo, né? Foi na Bíblia de Jerusalém. Só que o texto dele, o original que ele traduziu, só foi publicado num periódico dos Inklings, um periódico linguístico que estuda os Inklings. Ah, não chegou a ser publicado Porque na Bíblia, não. foi, só que o problema é porque, como foram vários tradutores, aí cada um tem um estilo. E aí, quando o editor geral chegou, ele pegou e meio que normatizou tudo, assim, para ficar tudo no mesmo estilo. Então, o que o Tolkien tinha traduzido ficou muito diferente do que foi publicado. Ele que traduziu o livro de Jonas nessa Bíblia, só que ficou diferente da versão original, né? Por causa dessa edição. Aí o texto mesmo dele original só foi publicado nesse periódico linguístico. Depois eu vou até gravar um vídeo sobre isso lá no Guardião Católico. Legal. Então vamos lá que daqui uma hora, quando der uma hora, o YouTube corta a gente aqui. A gente separou também essa questão do pacifismo. Isso aqui acho que é muito simples, né? Não precisa nem comentar muito. O pacifismo, aí eu tirei algumas passagens dos livros que é como se fosse o próprio Tolkien falando através dos personagens, né? A mais conhecida é a do Faramir, até porque o Faramir era o personagem que o Tolkien mesmo falou. Ele disse, se tem um personagem que é como eu, este é o Faramir. Então aqui a gente pode entender que é o próprio Tolkien falando. Está no capítulo A Janela para o Oeste, As Duas Torres, onde ele fala: a guerra precisa existir enquanto defendemos nossas vidas contra um destruidor que devoraria a todos, mas não amo a espada brilhante por seu gume, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória. Amo somente aquilo que eles defendem. Ou seja, não é uma atitude pacifista, porque o pacifista ele não quer guerra de jeito nenhum. Mas a versão à guerra. Mas o pacífico, que é o Tolkien, ele também não quer guerra, mas se a guerra chegar até ele vai ter que lutar para defender aquilo que a ele guerra ama, é necessária, né? Pois é. E tem outra passagem da Elwin, que virou esposa do Faramir, do próprio Faramir, onde ela fala pro mestre da cura, quando ela está nas casas de cura, aí o mestre fala, vocês ficam trazendo os guerreiros caídos para cá, o pessoal ferido e tal, e ela fala, é preciso só um inimigo para gerar guerra, não 2, mestre diretor, respondeu Elwin. E os que não têm espadas, ainda assim, podem morrer por meio delas. Então, quer dizer, demonstre que se você ficar parado, você vai morrer, porque a guerra basta uma pessoa para vir guerrear contigo, né? Então, se tu não revidar, então vai acontecer o pior. E ele comenta também numa carta, na 195, ele fala um detalhe, porque o Frodo, poucas vezes ele pegou na arma, né? Pegou em armas e tal, pouquíssimas vezes. E quando chega no capítulo Expurgo do Condado, ele fala, não quero matança de hobbits aqui, mesmo que os hobbits tenham passado para o outro lado. E aí o Tolkien explica essa atitude. Ele fala, um detalhe, a atitude de Frodo com relação a armas era pessoal. Ele não era, em termos modernos, um pacifista. É claro, ele ficou principalmente horrorizado com a possibilidade de guerra civil entre hobbits. Mas ele também chegou, suponho, à conclusão de que a luta física, na realidade, no final das contas, é menos efetiva do que a maioria dos homens bons pensa. Então, quer dizer, não era um pacifista nos termos modernos, né? E, embora ele tenha proibido o negócio de armas contra os hobbits, a estratégia que deu certo foi a dos outros guerreiros, né? Do Merry e do Pippin, que organizaram aquele levante contra os rufiões, e foi o que funcionou, né? Que o condado voltou a ser o que era. E tem uma outra carta, só para finalizar essa parte, a carta 96, de 45, ou seja, na Segunda Guerra, né? Ele fala para o Christopher Tolkien, parece que não restam vestígios de piedade ou compaixão, nem imaginação nesta sombria hora diabólica. Com isso, não quero dizer que tudo, na presente situação, principalmente, mas não somente, a criada pela Alemanha, não possa ser necessário ou inevitável. Mas por que tripudiar?
supostamente alcançamos um estágio de civilização no qual ainda pode ser necessário executar o criminoso, mas não tripudiar ou enforcar a mulher e o filho de tal indivíduo ao seu lado enquanto a multidão orca e vaia. Ou seja, até a pena de morte parece que o Tolkien é a favor, aí, se a gente for olhar essa citação. Só que aqui demonstra, todas as citações, exceto essa do Frodo, mostram que Tolkien era adepto da guerra justa, que é justamente essa guerra que não foi você que provocou, você está se defendendo, você vai seguir algumas regras morais, por exemplo, ele fala que da Alemanha, beleza, alguns alemães tiveram que morrer, só que você não vai tripudiar na família dele, você não vai escorraçar os filhos dele, você não vai deixar desamparado a família, porque nós estamos tratando de seres humanos, né? Se eles estão naquela situação de guerra, seja lá por que for, pelas leis daquele país, ou pelo comandante, ou seja, o que for, eles estão ali, talvez nem porque quisessem. E tem até aquela passagem que eu nem separei, mas aquela do Sam, quando ele encontra os orientais, que ele vê um oriental morto, que acabou de ser morto ali pelos guardiões de Ithilien, e ele começa a pensar, esse cara talvez não quisesse estar aqui, queria estar em casa com a família e tudo, é uma pena que ele tenha morrido e tal. Então, quer dizer, a guerra não é querida por Tolkien, assim como não é querida pelo pacifista e nem pelo pacífico, mas Tolkien era pacífico, ele estava ali na deles. Tanto é que ele participou da Primeira Guerra. Como é que um pacifista ia participar de uma guerra? Participou da pior batalha de toda a história britânica, que foi a Batalha do Somme, né? E também ele dá muitas lições de compaixão, né? A parte que o Frodo fala, é uma pena que Bilbo não tenha matado o Sméagol quando podia, e fala. Aí o Gandalf responde, foi a compaixão que poupou a vida dele, né? Uhum. E ao mesmo tempo, quando é necessário, Tolkien tá lá pra guerra. E eu acho que o argumento, assim, que derruba isso tudo é pegar os livros. Isso aqui dos livros é guerra. Como que o cara é pacifista e escreve 5 livros que a maior parte é guerra, né? E até o final, o que o rei Aragoelessar fez, né? Ele fez as pazes com os inimigos e tal, e caçou alguns que não quiseram a paz, mas com a maioria ele fez as pazes, né? Com os esterlingos, os orientais, o povo de Harad. Então, quer dizer, se não fosse assim, seria igual um Stalin da vida, um Hitler, né? Um Mussolini, mas não é isso que a gente vê no livro. Então vamos lá. Agora é racista. Cadê meu início? Bom, Cadê o papel sumiu? primeiro é o seguinte, questão do racismo, por que o pessoal fala que o Tolkien era racista? Porque a maioria dos personagens são brancos, porque ele coloca os aliados de Sauron como homens de pele escura e tudo. Mas primeiro que a visão do Tolkien era, eu estou criando uma mitologia para a Inglaterra. Então como é que ele vai colocar, por exemplo, um herói de pele mais escura, ou sei lá, com características samoanas, ou da Indochina, sei lá, da China. Não tem como. Se ele estava criando mitologia para a Inglaterra, ele tinha que colocar o caucasiano. E assim, ele era de outra época, né? Ele não estava preocupado. Aliás, nem existia essa preocupação que o pessoal vê hoje de inclusão, de colocar diversidade, que chama, né? Colocar esse negócio de diversidade, não sei o quê. Tolkien quis criar uma história, como ele falou, para divertir as pessoas. E essa história, no começo, ele queria fazer uma mitologia para a terra dele. Entendeu? Então, assim, a preocupação dele não era essa. Então, talvez por isso que a gente não vê esses heróis, os heróis são de pele clara e tudo, só talvez seja por isso. Embora não são tão claros. E outra coisa, os Númenóreanos, que são os grandes nobres da Terra-média, eles se corromperam à sombra. Então, como é que ele era, tipo, tem gente que acusa até de supremacista branco. Então, como é que ele é supremacista branco se ele colocou os Númenóreanos, que seriam os mais nobres, que sofreram a maior queda no legendário, né? Então não tem como. Então eu separei algumas citações aqui. Na carta 29, ele fala para o Stanley Unwin, né, da editora. Não julgo a provável ausência total de sangue judeu como necessariamente meritório. Possuo muitos amigos judeus e lamentaria asseverar a noção de que aprovo a totalmente perniciosa e não científica doutrina racial. Esse aqui é o Tolkien respondendo aos supremacistas arianos da época da Alemanha nazista, né? Ele diz, eu tinha amigo judeu e não considero nenhum demérito quem tem sangue judeu. E, infelizmente, eu não tenho, porque ele tinha origem alemã, mas não era origem judia. Tem outra citação aqui do discurso dele de aposentadoria de Oxford, em 1959, quando ele falou até da situação da situação da terra natal dele, na África do Sul. Ele falou, tenho o ódio ao apartheid em meus ossos. E, acima de tudo, detesto a segregação ou separação da língua e da literatura.
eu não ligo para qual deles você acha branco. Ou seja, para ele, o Tolkien pouco importava se o autor era branco, preto, amarelo, vermelho, verde, não tem essa, entendeu? E ele tinha o ódio do apartheid, ou seja, era uma coisa que ele não suportava essa separação. E tem mais uma aqui para o Christopher Tolkien, que o Christopher ele serviu na Segunda Guerra na África, né? Na Força Aérea Real. E quando ele estava na África... Isso é a resposta dele para uma carta que o Christopher mandou contando dos casos de racismo lá, né? Isso. E aí ele falou, quanto ao que você diz ou dá a entender das condições locais, eu sabia delas. Não creio que elas tenham mudado muito, mesmo que para pior. Eu costumava ouvi-las sendo discutidas pela minha mãe, e desde então sempre tive um interesse especial nessa parte do mundo. O tratamento de cor quase sempre horroriza qualquer um saído da Grã-Bretanha, e não apenas na África do Sul. Infelizmente, não são muitos que mantêm esse sentimento generoso por muito tempo. Então, quer dizer, aqui mais uma vez ele falando da questão da África e como era odiosa essa questão. Tem a outra aqui também, de 41, ele fala, de qualquer modo, tenho nesta guerra, falta 5 minutos para cair a live aqui. De qualquer modo, tenho nesta guerra um ardente ressentimento particular, que provavelmente faria de mim um soldado melhor aos 49 do que fui aos 22, contra aquele maldito tampinha ignorante chamado Adolf Hitler. Pois a coisa estranha sobre inspiração e ímpeto demoníacos é que eles, de modo algum, aumentam a estatura puramente intelectual. Afetam mormente a simples vontade, que está arruinando, pervertendo, fazendo mau uso e tornando para sempre amaldiçoado aquele nobre espírito setentrional, uma contribuição suprema para a Europa, que eu sempre amei e tentei apresentar sob sua verdadeira luz. O que ele está falando aqui é porque, na época, Hitler utilizou a mitologia nórdica para essa coisa de supremacia ariana. Hitler, por isso que Hitler era fã de Wagner, né? Aquela ópera dos Nibelungos. Muita gente não sabe, mas o Tolkien odiava o Wagner também pelo mesmo motivo. Porque ele achava que ali era uma supremacia dos arianos, dos brancos e tudo, e Tolkien repudiava completamente isso. É o contexto dessa carta. O povo acha que o anel é por causa disso. Oi? E tem gente que acha que o anel é por causa disso, né? Que ele amava Wagner. Tem uma história, quando o Tolkien ainda era neném e eles moravam na África, naquele álbum de fotos dele tem um registro que eles tinham 2 empregados, né, que eram negros, e eles estão na foto com eles, e também que o filho desse empregado que era negro ele chamava Isaac, né, deu o nome do filho de Isaac Mr. Tolkien, né? E outra coisa, tinha muita gratidão à família, então... Quando ele era bebê, esse empregado aí, ele pegou ele e foi levar lá na família dele. Ele pegou o bebê sem avisar para ninguém, pegou o Tolkien, levou e foi mostrar, olha o bebezinho. Mostrar o neném branco, né? Aí mostrou, olha, isso aqui, assim que é um bebê branco. E ele voltou, ele não sofreu reprimenda nenhuma pelos Tolkien. Né? Continuou na casa trabalhando. História é bem legal. E só para terminar, a questão do ecologista... tem muita gente que fala isso, eu nem entendo direito esse argumento, se é por causa dos entes, esse destaque que ele dá para a questão ecológica, ou se foi esse pessoal do New Age que pegou e começou a falar de ecologia, embaralhou tudo os discursos, né, para colocar ele como um ecologista. Não sei se você sabe explicar melhor esse argumento. É justamente isso aí. Eles querem pegar os entes para dizer, não, Tolkien era a favor da árvore acima de qualquer coisa, das árvores, da natureza e tudo. Como se ele numa balança entre o homem e a natureza, Tolkien fosse escolher a natureza. Só que aí, e a função do homem? Deus colocou o homem aqui para quê? Para ser subjugado pela natureza? De forma alguma. Tem a questão dos entes, aí, por exemplo, o pessoal pega aquelas... Porque quando os Númenóreanos chegaram na Terra-média, eles devastaram também uma enorme floresta que tinha ali abaixo de Eriador. Então ele diz, olha, tá vendo aqui? O Tolkien está condenando a desmatamento, só que eu quero o desmatamento irrefreado, né? Ou seja, de qualquer forma, sem uma preservação maior. Mas tem uma passagem que eu separei, inclusive essa passagem é a Nova Sombra, que foi um dos últimos escritos de Tolkien, né? Que fala da Quarta Era. E reflete bem o que Tolkien pensava do assunto. Fala o seguinte, você falou do julgamento das árvores nesses assuntos, mas as árvores não são juízes. Os filhos do Uno são os mestres. Meu julgamento como um deles você já conhece. Os males do mundo não estavam inicialmente no grande tema, mas entraram nas dissonâncias de Melkor. Os homens não vieram com essas dissonâncias. Eles entraram depois como uma coisa nova diretamente de Ero, o Uno, e portanto chamados seus filhos. E tudo que estava no tema eles têm, para seu próprio bem, o direito de usar.
e corretamente, sem orgulho ou devassidão, mas reverência. Ou seja, isso aí já mostra que o que está no mundo é para ser usado pelo homem. Agora, de qualquer jeito, de forma indiscriminada, não. Com bom senso, com um senso de preservação e tudo, mas não colocando a natureza acima do homem. O homem está acima da natureza, mas ele tem que usar com respeito e tudo mais. Vai cair em 15 segundos, então vou te agradecer. Se você quiser abrir outra live, a gente abre. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Vou abrir a caixinha de perguntas e a gente responde qualquer coisa, tá bom?